Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico, enfrentando aqui o frio de São Paulo mais uma vez, com o tema Não querer nada é igual a ter tudo, dia 29 de agosto. Nenhuma pessoa tem o poder de ter tudo o que quer, mas está em seu poder não querer o que não tem e fazer bom proveito alegremente do que tem. Sêneca em suas cartas morais. Haverá uma pessoa tão rica que não haja literalmente nada que ela não possa comprar? Certamente não. Mesmo as pessoas mais ricas fracassam de vez em quando em suas tentativas de comprar eleições, adquirir respeito, classe, amor e uma série de outras coisas que não estão à venda. Se riqueza e moral nunca lhe proporcionará tudo o que você quer, esse é o fim da história? Ou haverá uma outra maneira de resolver essa equação? Para os estoicos, mudando o que você quer, mudando o seu modo de pensar, e você conseguirá obtê-lo. John D. Rockefeller, que era tão rico quanto é possível ser, acreditava que a riqueza de um homem deve ser determinada pela relação de seus desejos e gastos com sua renda. Se ele se sente rico com $10 e tem tudo o que deseja, ele realmente é rico. Hoje você poderia tentar aumentar sua riqueza, ou poderia pegar um atalho e simplesmente querer menos. Que tema maravilhoso, pessoal, pois ele se interliga diretamente com o que falamos ontem sobre o estoico opulento. E lá no período helenístico nós temos uma corrente filosófica chamada cinismo, onde o ícone do cinismo é esse cara aqui no meu quadro, chamado Diógenes o Cínico ou Diógenes o Cão. Ele vivia dentro de um barril rodeado de cachorros e cínico, do grego, significa quínicos, que significa também canino, o cachorro, pois eles queriam espelhar as atitudes de um canino, de um cachorro, para viverem a sua vida de maneira virtuosa, buscando apenas o que estava de acordo com a natureza de cada homem. Então, diante disso, nós temos um outro princípio que é onde eu quero chegar hoje, chamado autarqueia. A autarqueia significa autossuficiência. Significa que você não precisa do mundo para ser feliz, que você não precisa dos outros para ser suficiente para si próprio, que você não precisa de dinheiro para se encontrar satisfeito. Você não precisa de riqueza, você não precisa de mordomia, você não precisa de luxo. E é por isso que muitos viviam como Diógenes, como um morador de rua. E eu não estou te fazendo um convite para realizar o mesmo que ele, pois esse é um nível muito extremo e muito radical. Diógenes, ele é esse ícone justamente pela sua encarnação de tudo que ele falava em atitude. Ele fazia realmente o que ele estava propondo aos seus discípulos na escola cínica. Mas aqui eu quero te fazer uma seguinte pergunta: como que você aumenta o seu grau de felicidade e satisfação em tua vida? Será que é desejando mais ou será que é desfrutando mais? E o desejo, como nós colocamos aqui a frase do John D. Rockefeller, está diretamente ligado com o seu nível de satisfação. Se você tem $10 e se considera rico porque você já tem tudo o que você quer, e isso às vezes é um pouquinho hipócrita, mas ainda assim nós estamos falando o seguinte: com pouco você se satisfaz, então você é sim uma pessoa feliz, você é sim uma pessoa rica, pelo menos em relação ao quesito monetário. Agora, se você é um cara que tem $1 bilhão, mas você sempre está desejando além da medida, então você nunca será rico de verdade. O que você tem é muito dinheiro, mas pouca satisfação. O que você tem é muita moeda, mas pouca contemplação. Pois, como diria o próprio Diógenes, aquele que não consegue se satisfazer com o necessário, nada é necessário. Aquele que não consegue se satisfazer com aquilo que é o básico, nada se torna básico, porque aquele que ultrapassa o limite nunca encontra limite. É a pessoa que sempre está desejando mais e mais e mais. Aquela pessoa que está num nível de ansiedade tão grande que ela ganha tanto, ela já está pensando no salário de 10 tantos. Ou seja, nunca contempla, mas sempre deseja, mas sempre quer mais, mas sempre coloca a ansiedade, a expectativa em prol de coisas que ela não controla, como por exemplo, o que você quer ter em sua vida. Você nunca vai ter tudo o que deseja. O ser humano, ele tem uma vontade, uma potência dentro de si, que é uma potência infinita. Você pode desejar tudo nesse mundo. Agora, o seu nível de controle sobre o mundo para conseguir ter tudo o que você deseja é desse tamanho. É um idealismo muito longe. Você idealiza o tanto que você quer, mas a sua realidade não acompanha. Ela está aqui atrás. É um nível muito diferente. Então, cabe a cada um de nós
ou olharmos para o que controlamos. E o que eu controlo? Eu controlo o meu nível de contemplação, eu controlo o meu nível de desfrute, eu controlo o meu nível de proveito diante do que eu já tenho. E assim você vai se tornando uma pessoa verdadeiramente rica. Por que será que nós olhamos um empresário riquíssimo que acabou de vender a sua empresa em um valuation de 300 bilhões, por exemplo? O cara está esbanjando dinheiro. Mas você olha para aquele cara, ele tem um olhar fundo, um olhar triste, ele tem uma atitude apática, ele não aparenta estar feliz. E aí você olha para um morador de rua brincando com um cachorrinho ali no meio de uma avenida, debaixo de um viaduto, e o cara emana felicidade, porque não é sobre o quanto que você tem, mas é sobre o quanto que você desfruta. Aquele cachorro, para aquele morador de rua, representa 1 milhão de vezes mais do que aquele valuation de 300 bilhões do empresário que vendeu a sua empresa. É exatamente isso que estamos falando aqui. Se você quer aumentar o seu nível de riqueza e, consequentemente, o seu nível de felicidade, desfrute mais. E lembrando, esse vídeo não é um convite para o conformismo. Eu não quero que você seja o cara dos 10 dólares que fala, não, tudo bem, eu tenho tudo que eu quero, então eu fico aqui para sempre. Jamais. O ser humano foi feito para evoluir, você merece conforto, você merece, muitas vezes, vencer as infelicidades que a vida vai propondo através da falta de dinheiro, porque isso acontece, mas o convite do nosso vídeo de hoje é para o bom proveito, pois de nada adianta você ter muito se você não usufrui. Existe um conto de Tolstói, bem rapidamente para encerrar aqui, chamado de Quanta Terra Precisa um Homem. E lá nós temos um camponês chamado Parron, que ele descobre que em um povoado distante ele conseguiria a quantidade de terras que ele quisesse em um único dia de maneira gratuita. E ele acreditava que a sua infelicidade, ele era um homem infeliz por conta da falta de terras. Ele acreditava que ele era infeliz porque ele não possuía muitas terras. Então ele vai atrás dessa tal felicidade. E ele chega lá, ele corre, ele consegue conquistar um monte de terras, só que ele correu tanto para essa conquista que ele já era uma pessoa de mais idade e acabou morrendo. Ele não tinha condicionamento para isso. E quando ele morre, a lição final que fica é: Parron conquistou centenas de terras em um único dia. Ele poderia ser o homem mais rico da Rússia naquele período. Mas a única terra que ele desfrutou de verdade foi aquela cova onde ele foi enterrado. Foi a única terra que ele usufruiu. Foi a única terra que ele utilizou. O resto ficou onde deveria ficar. Isso não é um convite ao conformismo, mas é um convite para o desfrute, um convite para o bom proveito. Que você venha ser uma pessoa que, antes de desejar bastante, aprenda a desfrutar um pouco mais. Aprenda a desejar um pouco menos para conseguir contemplar até um banho quente, uma brisa de vento no rosto, um cachorro abanando o rabo, uma xícara de café quente e coisas simples do dia a dia, pois essas coisas formam a nossa existência. Muito obrigado, comentem aqui o que acharam e até amanhã.